Olá, alunos. Sou o professor Paulo Correia, professor de arte. Espero que essas videoaulas tenham sido de grande ajuda para a compreensão da nossa disciplina. Excelente aula para todos. Ao longo da história da humanidade, as máscaras foram utilizadas com os fins mais distintos, de acordo com a cultura e a religiosidade do povo que as adotavam. Geralmente, elas permitiam acesso a universos regidos pela imaginação ou a dimensões espirituais invisíveis. Elas desempenharam em muitas civilizações o papel espiritual, como instrumentos principais em rituais sagrados. Assim foi na África, quando eram elaboradas por mãos artísticas com feições distorcidas proporcionalmente maiores do que as normais, constituídas de cobre, madeira e marfim. No início do século XX, artistas como Pablo Picasso e André Derain foram inspirados pelos desenhos abstratos que descobriram em máscaras tribais africanas. Eles colecionaram e usavam essas obras de arte para influenciar seus próprios estilos do cubismo e do fauvismo. Com efeito, eles usaram a cultura africana para refrescar aquela tradição cansada de pintura da arte ocidental. Como resultado, agora tendemos a admirar o design arrojado e padrões abstratos de máscaras africanas através de olhos europeus. Nós apreciamos em exposições, nas paredes do museu, mas sem de seu significado original e o seu poder mágico. No entanto, elas não foram projetadas para serem vistas dessa forma. As máscaras africanas devem ser vistas como parte de um traje cerimonial. Elas são usadas em eventos religiosos e sociais para representar os espíritos dos antepassados ou para controlar as forças do bem e do mal na comunidade. Elas ganham vida possuídas por seu espírito na performance da dança e são realçadas pela música e atmosfera da ocasião. Algumas máscaras africanas combinam recursos humanos e animais para unir o homem em seu ambiente natural. Este vínculo com a natureza é de grande importância para o africano e, através dos anos, as máscaras sempre foram usadas para expressar essa relação. No Antigo Egito, onde mascaravam as múmias prestes a serem enterradas, enfeitadas com pedras preciosas e outros elementos. As máscaras egípcias podiam ser feitas para se possuir uma lembrança, um souvenir do falecido, ou usada como modelo para a criação de retratos. As mais conhecidas dessa espécie foram as máscaras feitas para o processo de mumificação, como a máscara de Tutancâmon. Os nativos brasileiros, em suas cerimônias, portavam máscaras simbolizando animais, pássaros e insetos. Na Ásia, elas eram assumidas tanto em rituais espirituais quanto na realização de casamentos. Em várias tribos primitivas, os índios mais velhos usavam máscaras em cerimônias de cura, para expulsar entidades negativas e com o objetivo de unir casais em matrimônio ou nos rituais de passagem, momentos marcados pela transição da infância para o mundo dos adultos. As máscaras também tinham características simbólicas, como se verifica nas tribos de esquimós que residem no Alasca. Elas acreditavam na dupla vida de cada ser, de um lado humano e de um outro animal. Desta forma, as máscaras também eram produzidas com uma feição duplicata. No mundo ocidental, os antigos gregos foram pioneiros no uso das máscaras, adotadas nas festas dionísticas, perpetuadas em homenagem ao deus Dionísio, divindade responsável pelo vinho e pelos rituais de fertilidade. Nessas ocasiões, todos dançavam, cantavam e se embriagavam, evocando a presença do deus através do emprego da máscara. A Grécia também foi o berço do teatro, modalidade artística que recorria constantemente ao encantamento das máscaras, até mesmo como uma forma de evitar que os atores incorporassem os mortos. Atualmente, ainda se vê esse hábito perpetuado no Japão. Com a queda do Império Romano, os cristãos primitivos praticamente proibiram o uso das máscaras, considerando-as instrumento do paganismo. Já na América, elas desembarcaram junto com os europeus que para lá se transferiram.
tanto como brinquedos infantis quanto para bailes e outras festas. Em Veneza, do século XVIII, as máscaras transformaram-se em itens de consumo cotidiano por todos os seus habitantes, velando apenas o nariz e os olhos. Logo foram proibidas, pois dificultava a ação da polícia na identificação de criminosos, muito comuns nesta cidade naquela época.